Na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 insensatas. E embora temos a compreensão de que esses dois grupos representam os que, dentro da igreja, serão aprovados ou desaprovados nos últimos dias, será que estamos parando para refletir em qual dos dois grupos estaremos? Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que através desse vídeo o Espírito Santo, que é o azeite divino, esteja enchendo a vasilha do nosso coração e que essa venha a transbordar da presença do Senhor. Amém? Bom, quando o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra, ele gostava de ensinar os homens através de parábolas, porque assim ele conseguia apresentar assuntos profundos e difíceis de se compreender através de coisas do cotidiano ou até mesmo de histórias reais que facilitavam o aprendizado de temas complicados de se entender. E meus irmãos, de acordo com o desejado de todas as nações, a parábola do bom samaritano, na verdade, foi baseada em fatos reais e até mesmo recentes que haviam ocorrido pouco tempo antes de Jesus apresentar aquela história em forma de parábola. E ontem eu fiquei sabendo da história, uma história real, a qual, pelo menos para mim, ajudou a compreender um pouco melhor a parábola das 10 virgens. E amigos, eu fiquei sabendo de um atleta de fisiculturismo aqui do Brasil chamado Marcelo Rossi, o qual estava se preparando para uma competição que ocorre entre os dias 24 e 26 de junho no Brasil e que o vencedor de cada categoria garantiria sua vaga para competir no maior campeonato de fisiculturismo do mundo, que é o Mr. Olímpia. E explicando rapidamente o contexto, esse atleta era de uma outra categoria, a qual não tem limite de peso, mas ele decidiu migrar para uma categoria diferente pelo fato de que as linhas corporais dele se identificavam mais com essa outra categoria. Acontece que para fazer essa migração, ele teria que reduzir o seu peso para 101 quilos, pelo fato de que nessa outra categoria, o peso limite que o atleta pode atingir está relacionado com a altura que ele tem. E pela altura que o Marcelo possui, então o seu peso limite é de no máximo 101 quilos. Contudo, esse atleta ficou sabendo de um método um pouco controverso, no qual ele poderia ganhar até 5 centímetros de altura em poucos meses, e dessa forma, em vez de subir no palco com 101 quilos, ele poderia subir com 104 quilos. E sendo assim, ele também teria uma certa vantagem diante dos outros competidores, porque esses 3 quilos a mais de músculos poderiam deixar ele em maior evidência. Então, o Marcelo começou a sua exaustante preparação de um fisiculturista para a competição, mas em vez dele ser prudente como os demais atletas e basear o limite do seu peso de acordo com a estatura que ele tem, ele preferiu ser imprudente e acreditar que ganharia todos esses centímetros para poder competir com 104 quilos em vez de 101. Bom, foram meses exaustantes, mas no dia em que o atleta foi fazer a sua pesagem, verdadeiramente ele conseguiu chegar aos 104 quilos, mas ele não conseguiu aumentar a sua altura. E aparentemente, nem tudo estava perdido para ele, porque a competição concedia ainda cerca de 1 ou 2 dias para que ele conseguisse crescer os centímetros que faltavam ou diminuir o peso que estava sobrando. Mas, irmãos, vendo que não conseguiria, através de alongamentos, alcançar a altura necessária para competir com os 104 quilos, o Marcelo Rossi optou por tentar perder 3 quilos, esses que estavam sobrando, e por fim, ele escolheu um tratamento de choque, entrando em uma banheira com álcool e sal para conseguir desidratar e chegar no peso de 101 quilos para poder competir. Contudo, no meio do processo, ele passou mal e não pôde dar continuidade, sendo assim desqualificado para a competição. Veja, talvez vocês estejam se perguntando o que essa história tem a ver com a parábola das 10 virgens. E na verdade, meus amigos,
A história desse atleta será a realidade de muitos adventistas do sétimo dia, porque assim como o campeão de cada categoria desse campeonato teria vaga para ir ao maior evento de fisiculturismo do planeta, da mesma forma, se nós obtivermos a vitória sobre a carne, o diabo e o mundo, assim como as virgens prudentes obtiveram, teremos a nossa vaga garantida para o maior evento de todo o universo, o qual ocorrerá dentro em breve, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. E assim como esse atleta precisava bater o seu peso de acordo com a sua altura para que então pudesse competir, da mesma forma, nós precisamos alcançar um caráter tal que nos garanta o selo de Deus e o derramamento da chuva serôdia para que no tempo de angústia, tempo no qual Satanás tentará provar que não temos direito a sermos considerados vitoriosos no grande conflito, venhamos a permanecer de pé e aprovados diante do trono de Deus. E meus queridos, assim como esse atleta se sacrificou para formar os seus músculos para essa competição, não apenas as virgens prudentes, mas também as virgens insensatas sacrificaram muitas coisas para que pudessem estar na igreja e para que pudessem repousar no santo dia do Senhor. Embora possa vir em suas mentes o pensamento de que somente as virgens prudentes é que fazem sacrifícios, na verdade, vemos que as virgens nécias, embora não todas, também fizeram alguns sacrifícios para estarem na igreja remanescente e para guardarem o quarto mandamento de Deus, porque no Espírito de Profecia diz o seguinte a respeito delas: a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita, tem consideração pela verdade, advogaram-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrada. Parábolas de Jesus, página 223. Veja, embora uma parte das virgens loucas não permitiram que o Espírito Santo fizesse uma obra completa em suas vidas, ainda assim, pelo fato de terem elas consideração pela verdade e terem pregado a verdade, então isso mostra que elas também tiveram que abrir mão de algumas coisas e fazer alguns sacrifícios para poder seguir ao menos uma parte do Evangelho. Contudo, irmãos, assim como aquele atleta fez sacrifícios para conseguir uma definição muscular competitiva, mas não pôde competir porque foi imprudente, não se adequando perfeitamente ao padrão que era exigido, também as virgens loucas estão trabalhando para desenvolver os seus músculos espirituais e para isso elas estudam a Bíblia, elas leem o Espírito de Profecia, elas se tornam vegetarianas, elas mudam as suas roupas, elas abandonam empregos que exigem o sábado, elas se afastam de pessoas, de situações que poderiam colocá-las longe de Deus, mas, apesar de tudo isso, as virgens loucas sabem que ainda não entregaram completamente o seu eu nas mãos de Deus e ainda não caíram completamente sobre a rocha que é Cristo Jesus, para que a natureza delas seja 100% alterada a fim de atingirem a altura da maturidade de Cristo. E, semelhante àquele atleta, após a saída do decreto dominical, as virgens loucas vão se lembrar desse texto do Espírito de Profecia que diz: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Conselhos para a Igreja, página 343. E meus queridos, quando as virgens imprudentes compreenderem que não poderão receber o selo nem a chuva serôdia enquanto pelo poder do Espírito Santo não tiverem obtido um caráter excelente, semelhante àquele atleta que tentou um tratamento de choque para perder de última hora os quilos os quais ele deveria ter perdido anteriormente, elas saíram desesperadamente tentando buscar ao Senhor como nunca antes buscaram, mas o aparente tempo que ainda restava para elas
se prepararem para o selamento foi insuficiente, porque o julgamento dos vivos inicia pela casa de Deus e antes que elas atingissem tal excelência de caráter para receber o selo do Senhor, o nome delas foi passado em juízo e foram desqualificadas para a última grande prova do povo de Deus, que será o tempo de angústia de Jacó. E está escrito: e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mateus 25, versículos 32 e 33. Meus amigos, há quanto tempo estamos na igreja? E quantas coisas já deixamos para trás? E quantos sacrifícios nós já fizemos? Já imaginaram? Depois de tudo isso, sermos desqualificados momentos antes da grande e última competição entre a luz e as trevas. Irmãos, Deus é bom o tempo todo, mas Ele também é justo o tempo todo. E se Ele afirmou que para recebermos o selo é necessário estarmos com o nosso caráter sem mancha e sem nódoa, então, por mais que nossas aptidões dentro da igreja sejam as que mais se destaquem, assim como as formas físicas desse atleta colocavam ele como um dos mais aptos a receber o troféu, ainda assim, se não nos adequarmos às regras que o Senhor estabeleceu para sermos selados, também seremos desqualificados, tal como foi esse atleta. Portanto, não sejamos imprudentes. E ainda que, semelhante ao treinador daquele atleta, que provavelmente o incentivava, dizendo que tudo iria dar certo no final, se os nossos treinadores espirituais estiverem dizendo que não precisamos nos preocupar, pois no final das contas receberemos o selo de Deus, não confie em todas as palavras dos treinadores espirituais, mas confiemos nas regras que o Senhor estabeleceu para nos conceder o selamento. Bom, nós vamos ficando por aqui. E aqueles que desejarem deixar os seus pedidos de oração nos comentários, deixem que estaremos orando por eles, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.